Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula na Dose da História. Estamos aqui num novo formato mais intensivo, aulas mais longas, densas, para que você possa obter sucesso nos vestibulares, nas provas, no que você precisar. Então, se é conteúdo aprofundado, você encontra aqui na Dose da História. Na aula passada, a gente falou sobre França pré-revolucionária. Que França é essa que precisava de tantas reformas, precisava de uma transformação profunda a ponto de um movimento surgir para derrubar a ordem vigente e trazer uma nova visão de mundo para a população francesa que não se restringe à população francesa. Porque, como vimos, a revolução vai ter impactos que vão ressoar no mundo todo, no modo como as pessoas lidam com o poder e como elas dividem este poder. Ok? Na aula de hoje eu trouxe aqui um material visual para você acompanhar aí direitinho, que vai estar disponível no link aqui na descrição, que você vai poder acessar, assim como exercícios para treinar o seu aprendizado aqui na aula de hoje. Então, vamos lá. Revolução Francesa, século XVIII, uma dessas revoluções burguesas, como vimos. A Revolução Francesa é a derrubada do antigo regime na França. Vamos ver hoje como é que este movimento ele é instrumentalizado. Vimos o pré, agora vamos ver o desenrolar e como este movimento ele vai chegar ao fim também. É um movimento de muitas idas e vindas, porque existiam muitas disputas pelo poder, não somente de fora para dentro na França, porque esses reinos que estão aí ao redor da França não vão ver com bons olhos a ascensão de um modelo de governo que propõe a derrubada do antigo regime, a derrubada do poder que era exercido como eles exerciam, entende? E não era somente uma disputa externa dentro da própria França. Com o desenrolar do movimento, teremos muitas disputas internas. Então, em determinado momento, uma tendência de governo ela vai ser a vigente, em outro determinado momento uma outra tendência e por aí vai, ok? Então, paramos na aula passada no juramento do jogo da pela, aquele momento em que os deputados do terceiro estado se reúnem numa sala anexa à da Assembleia e prometem não sair dali enquanto não tiverem uma nova Constituição para a França. Enfim, então, em 1789 temos a Assembleia Nacional Constituinte. Uma Assembleia Nacional Constituinte ela é formada a partir do momento em que precisamos de uma Constituição. E essa Constituição ela é debatida, discutida com o povo. Ou seja, uma Constituição que se pretende ser promulgada, o que é diferente de uma Constituição outorgada, aquela Constituição que é imposta. Então, essa Assembleia Nacional Constituinte vai elaborar um texto constitucional que traz os princípios da Revolução. Essas três palavrinhas provavelmente você já viu, tá careca de saber aí. Liberdade, igualdade, fraternidade são os princípios da Revolução Francesa. Então, no texto que vai ser elaborado, estes parágrafos, esses artigos vão trazer este viés destes princípios revolucionários, ou seja, um texto que se pretende ser iluminista. Esse novo texto constitucional propõe uma série de reformas políticas, dentre elas o fim do privilégio do primeiro e do segundo estado. Como vimos anteriormente, esses dois grupos são extremamente privilegiados. Eles recolhem os impostos que são pagos somente pelo terceiro estado, recebem pensões regulares e, basicamente, é um cenário de muita desigualdade. Portanto, esse texto constitucional, banhado em ideais iluministas, vai promover o fim dos privilégios do primeiro e do segundo estado, que, como vimos, eram basicamente o grupo mais privilegiado da França, enquanto mais de 90% da população pagava os impostos, estava submetido a um regime de muita penúria, carestia. Então essa Constituição vai trazer uma ideia de revogação de impostos, vai trazer a ideia de abolição de direitos hereditários, ou seja, ninguém mais vai mandar na França porque nasceu na família certa. Agora, nossos representantes, eles são eleitos pelo povo, ok? E também é nessa fase da Assembleia que é criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vou até mudar aqui para a tela cheia. Direitos do Homem e do Cidadão. Esse nome ele já está bem claro, não é os direitos do homem, da mulher e do cidadão, não é o direito da pessoa humana, por aí vai, não.
É uma declaração dos direitos do homem ou do cidadão. Ou seja, quem é visto como dotado de direitos é o homem. As mulheres, elas vão ser esquecidas. Então vemos que essa é uma das grandes contradições da Revolução Francesa. Ao longo de todo o processo revolucionário, as mulheres que foram, entre aspas, úteis para a deflagração da revolta, as marchas que elas fizeram sobre Paris, sobre cidades do interior, elas foram úteis sim para instrumentalizar a revolta, para ocupar as ruas, mas na hora de colher os bônus, elas são esquecidas. Tanto é que isso vai gerar posteriormente a criação da Declaração dos Direitos da Mulher também. Então, este movimento, por mais que seja impactante para a história da humanidade, que vai influenciar o modo com que esse dito Ocidente vai enxergar a política, o jeito de fazer política, o jeito de fazer um Estado, ele também é um movimento contraditório. É uma revolução que traz contradições em seu bojo. Talvez não pudesse ser diferente, né? Já que é um movimento humano, e humanos são contraditórios. Então, a Revolução Francesa, ao mesmo tempo que fala de liberdade, é uma liberdade para quem? A gente vai ver que ao longo do processo, a escravidão vai ser mantida nas Américas, nas colônias francesas. É uma igualdade para quem também? Já que as mulheres, elas são esquecidas. Em determinado momento vai ser imposto um voto censitário, então os mais pobres são deixados de lado também. Enfim, é liberdade, igualdade, fraternidade para quem? Então a gente entende a importância do movimento, mas não deixa de problematizá-lo, porque é para isso que serve a história também, certo? Sigamos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um documento importante porque, seguindo esses ideais iluministas, ela vai trazer uma base para a Declaração dos Direitos Humanos, que virá posteriormente. Esse documento ele trazia os direitos fundamentais para os cidadãos franceses, e aqui eu trouxe alguns dos principais artigos, certo? Primeiro artigo. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Segundo artigo. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então, lembrando lá das aulas sobre iluminismo, esse artigo 2º, por exemplo, traz bastante coisa aí do John Locke, que vai falar sobre esses direitos naturais, direitos inalienáveis, a vida, a liberdade, a propriedade. Então aqui a gente já vê estes valores que a gente encontra lá nos filósofos do iluminismo e que vão ser postos ao longo de todo o movimento, inclusive na elaboração dessa declaração aqui. Artigo 9º. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Então aqui a gente já tem alguma noção, inclusive, de devido processo legal. Então, se antes, quando o absolutismo estava ali em voga, em que uma pessoa ela era vista como culpada de alguma coisa, uma pessoa era suspeita de alguma coisa, ela era levada ao rei, e ao rei cabia julgar se aquela pessoa ela era culpada ou não, se ela era culpada ou inocente. Então isso definiria o destino dela. Se a forca, a fogueira. Essa noção aqui, trazida no artigo 9º, já vem com uma noção de que não pode ser assim. Todo mundo precisa de um julgamento justo e não podemos ter excessos. Então, até que se prove o contrário, todos são inocentes. Essa é a ideia. Artigo 10º. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Em igual sentido, já trago aqui o artigo 11º também. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. Então, são 2 artigos que falam sobre a liberdade de expressão.
E aí a gente já recorre ao Voltaire, por exemplo. Isso aqui me lembra bastante o Voltaire, que vai ter aquela célebre frase, né? Eu posso até discordar do que você diz, mas eu vou defender até a minha morte o seu direito de dizê-lo. Ou seja, você precisa ser livre para falar o que quiser. Mas a gente já tem aqui dizendo os poréns, né? Se você abusar desta liberdade, você vai precisar responder nos termos previstos na lei. Então, essa noção que a gente tem, ou pelo menos boa parte da população tem de que. Então a gente já tem aqui, já nesse artigo 11º, uma noção de que liberdade de expressão não pode ser confundida com a liberdade de atacar ou ferir os direitos alheios. Então você tem que ser livre para falar o que precisar, falar o que quiser, mas precisa respeitar o direito do outro. Você não pode atentar contra a vida do outro, a dignidade do outro. Essa é uma noção que a gente está vendo aqui no século XVIII. Hoje em dia, muita gente acaba ainda confundindo, tendo essa noção de liberdade de expressão irrestrita. Não é isso. Você precisa sim ser livre para falar o que quiser, mas você não pode ferir o direito de outra pessoa. Você não pode atacar a outra pessoa, dizer que essa pessoa ela deveria ser isso ou aquilo, xingá-lo, etc. Não, você precisa ser livre sim, mas você vai responder pelos excessos da sua liberdade. Então, isso é algo que a gente já está vendo desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão aqui. Artigo 17º. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização. Ou seja, como é que acontecia antes durante o absolutismo? O rei, ele era dono de tudo. Se ele precisasse do espaço no qual você morava, você era mandado sair e pronto. Não tinha muita conversa. Então, o que a gente está vendo aqui com esse artigo 17º é uma valorização da propriedade privada, que é algo que vai ser muito importante, principalmente para esses burgueses que compõem o terceiro estado, certo? Durante a fase da Assembleia, se formaram 3 partidos que vão ser fundamentais ao longo do processo revolucionário. À esquerda ficavam os jacobinos, que também eram chamados de montanha. Eram compostos pelos sans-culottes e pelos pequenos burgueses. Eles queriam o fim da monarquia, a implementação de uma república e o controle do Estado na economia. Então, jacobinos podem sim ser vistos como mais radicais. Eles queriam uma mudança mais profunda, uma mudança mais a ferro e fogo, mais extremada. O que era o oposto, por exemplo, dos girondinos, que ficavam à direita. Eram compostos pela alta burguesia, queriam uma revolução mais moderada e sem participação popular. Defendiam a monarquia parlamentar e o liberalismo econômico, sobretudo. Então, é daqui que surgem as noções de esquerda e direita. Não quer dizer que atualmente seja assim mesmo, seja desse jeito como nasceu lá no século XVIII. Mas algumas noções do que a gente chama de esquerda e direita vêm daqui, por conta da posição em que esses 2 partidos ocupavam dentro da Assembleia. Mas não eram somente jacobinos e girondinos que faziam parte da Assembleia. O terceiro partido, ele ficava ali no centro. Era o Partido da Planície, também chamado de Pântano. E ele era considerado o centro porque ora apoiavam os jacobinos, ora apoiavam os girondinos. Eram chamados assim de Pântano por quê? Ou planície. Que o dizer popular da época era de que eles se assemelhavam aos sapos que ficavam nos pântanos e iam pegando aqui e ali uma mosquinha. Então, tinha uma mosquinha aqui, pega ali, tinha uma mosquinha ali, pega aqui do outro lado. Então, por conta do comportamento que ora apoia um, ora apoia outro. E os deputados do centro ficaram conhecidos assim. Então, bora organizar aí essa linha do tempo da Assembleia. Em 1789, a gente tem a queda da Bastilha, o momento em que marca a efeméride da Revolução Francesa. No mesmo ano, temos a criação dos direitos do homem e do cidadão. Em 1790, a Constituição Civil do Clero.
que trazia como principais ideias o confisco de bens da Igreja pelo Estado, redução do número de padres e bispos e atividades do clero determinadas pelo governo. Ou seja, a Constituição Civil do Clero foi o dispositivo pelo qual o clero foi posto como submisso ao Estado. Não mais uma igualdade de forças ou uma sobreposição de forças. Agora não. A Igreja responde ao Estado. Somos nós, enquanto Estado, que controlamos essa instituição que faz parte da nossa sociedade. Não ao contrário. Ok? E no último ano da fase da Assembleia, temos a criação da Constituição. Essa Constituição trazia a separação dos três poderes, um viés de maior liberalismo econômico, um voto censitário e a substituição da Assembleia Nacional pela Assembleia Legislativa. Então, aqueles deputados que se reuniram para escrever um texto constitucional agora serão o Legislativo da França, ok? Nesse meio tempo, a família real vai tentar empreender uma fuga. Diferentemente do que algumas pessoas acreditam, que logo que o movimento é deflagrado, acontece ali uma execução da família real, aqui não. A família real ela vai ser presa, mantida sob vigilância, mas essa fuga não dá certo. Eles vão tentar executar esse escape com a ajuda da Áustria e da Prússia. É muito importante, não somente para a Áustria e Prússia, que este movimento revolucionário ele não prevaleça. Porque, como já expliquei lá no começo da aula, a vitória da revolução significaria a vitória de um modelo de organização social que era frontalmente contra a existência desses reinos. E existia um medo de que isso se espalhasse pela Europa, como de fato depois se espalha. Mas isso é papo para outra dose da história. Então, para além disso, a rainha era austríaca, como lembramos bem. Então, o envolvimento da Áustria significa também dar um apoio a uma compatriota. Com um processo de fuga mal sucedido, temos uma desilusão deste povo com a família real. Ainda existiam adeptos, por incrível que pareça. Por mais que eles fossem extremamente desconectados com esse povo, vivessem em um luxo enquanto eles estão ali na pior. Então ainda existiam apoiadores até que essa tentativa de fuga vai levar a um descrédito quase que total dessa família real. Nesse meio tempo também temos a criação da Convenção Nacional, que é um governo de tendência jacobina. A criação do Comitê de Salvação Nacional vai prever a prisão e execução pela guilhotina a todos considerados traidores da Revolução. Ou seja, é uma busca ativa contra opositores, uma perseguição contra os opositores políticos. E aí sim, a partir da instauração do Comitê de Salvação Nacional, que o Luís XVI e toda a sua família vai ser condenada à guilhotina. Nesse processo, a Áustria invadirá Paris e toda a população será armada para resistir contra a invasão estrangeira. 1793 marca o ano em que o Robespierre ascende ao poder. Quem é o Robespierre? Ele era o líder do executivo durante o auge desse período que ficou conhecido como o período do terror. 1793 marca o início de um novo período durante a Revolução, que é o período do terror. O período do terror foi um momento em que o Robespierre liderou o executivo, fechou a Assembleia e convocou novas eleições para deputados. Nesse processo, criou-se uma nova Constituição. Vá contando aí, já é a segunda do processo revolucionário. Só que essa Constituição, ela trazia maiores conquistas populares, como, por exemplo, direito a voto a todos os cidadãos, não mais aquele negócio de voto censitário, de voto a partir da renda, fim da escravidão nas colônias francesas, promessa de reforma agrária, aposentadoria e ajuda social, confisco de terras da nobreza, tabelamento de preços, imposto progressivo, criação do ensino público e laico. No entanto, não só de conquistas populares se viveu este período. Ele não é nomeado de período do terror à toa. 30 mil pessoas foram executadas na guilhotina nesse período. E por quê? Por conta daquele processo de perseguição a opositores.
com todo aquele comitê de salvação nacional, que vai contra todas aquelas pessoas que podem ser suspeitas de ser contra-revolucionárias. Então a guilhotina vai ser a estrela desse período, vai brilhar realmente como nunca antes. E algo curioso para a gente ter em mente é que a guilhotina era vista como uma forma de execução iluminista, porque ela não trazia aquela ideia de tortura. Todas as formas de execução anteriormente vigentes à guilhotina serão de mortes não limpas. Então, por exemplo, existia a condenação à fogueira, enforcamento, asfixia, mas a guilhotina só cortava ali o pescoço, acabou a pessoa, a cabeça ia para um lado, o corpo estava ali no outro, e assim era vista como uma forma mais digna de executar alguém. Se é que isso é possível. É nessa fase também que se cria um novo calendário para a França, um calendário revolucionário. Então agora não temos mais janeiro, fevereiro, março, abril, etc, etc. Não, temos vindemiário, brumário, primário, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, floreal, prairial, messidor, termidor e frutidor. Mas você não precisa memorizar todos esses nomes. O que você precisa ter em mente é que este calendário ele vai ser organizado a partir das estações do ano, porque há uma ideia de desvinculação com os ideais religiosos. Então, você pode até não perceber, mas o nosso calendário ele corre com base nas festividades cristãs. Então, o carnaval, por exemplo, ele acontece em determinada data porque ele precisa de uma distância para a quaresma, por exemplo. A gente tem o Natal como uma data importante, por aí vai. Então, esses caras, eles queriam uma desvinculação com a Igreja Católica, trazendo uma ideia de maior valorização aos aspectos naturais franceses. Então, se a França é um estado agrícola, é um local essencialmente agrícola, vamos valorizar as nossas estações do ano que nos darão esses frutos. Então, mês da colheita, mês dos nevoeiros, mês das geadas, mês da neve. Então é importante a gente ter em mente esse calendário, por quê? Porque ele mostra como estes revolucionários queriam se desvincular de uma ideia de religião, de valorização de uma religião. Então, por exemplo, quando você for ver lá no livro de história, o golpe de Napoleão Bonaparte acontece no 18 de Brumário. Acontece ali no mês 18 do mês das brumas. Então não é um 18 de qualquer coisa. É um 18 de um mês que vai entre outubro e novembro, por exemplo. Então esses nomes, essa nomenclatura, que às vezes a gente vê no livro, vem daqui. A partir do momento em que se traz um novo calendário, temos aí um reset das configurações dos anos. Então, o ano 1, 1793, vai ser o ano da... E é importante ressaltar também, a partir do momento em que se traz esse novo calendário, aqueles outros anos são ali esquecidos. Agora temos o ano 1 da República Francesa, 1793, o ano em que se elabora a nova Constituição Francesa. É importante ressaltar, a partir do momento em que você traz um governo mais persecutório, vai contra opositores, promove um terror, você vai angariar pessoas que não gostam da sua política, não gostam do que você faz. E por mais que a fase da convenção traga muitas conquistas sociais, a gente vai ter uma grande oposição aos jacobinos que estão aqui no poder e ao próprio Robespierre. O Robespierre vai sofrer com vários ataques de popularidade vindos principalmente de girondinos. Então, além da impopularidade provocada pela perseguição de opositores políticos, temos também algumas campanhas organizadas contra a reputação do Robespierre. Então se unem as duas coisas, né? O lado girondino que não está satisfeito com os rumos que o Robespierre está levando à Revolução, e também essa impopularidade que é angariada a partir da perseguição política. Então Robespierre ele vai percebendo que o cerco está se fechando contra ele.
A partir do momento em que ele descobre que vão atentar contra a sua vida, ele vai se adiantar e tenta ele mesmo fazer esse serviço dando um tiro na própria boca. Só que esse tiro aí não sai muito bem. Ele acaba atravessando a bochecha. E o Robespierre não obtém sucesso em encerrar sua vida. Logo ele que vai levar tanta gente para a guilhotina. Então essa é a grande ironia da história do Robespierre. Ele vai acabar sendo preso, posteriormente guilhotinado, já com este furo na bochecha de um processo que não resultou bem, de uma tentativa de encerrar com a própria vida. Com o fim do Robespierre, temos o fim também da fase da Convenção. É inaugurada em 1794 a fase do Diretório. Esse processo também pode ser chamado de reação termidoriana, porque o Robespierre ele foi executado no mês do Thermidor. Com a morte dele, os girondinos tomam o poder e fecham os clubes jacobinos. Aquela outra constituição ela vai ser suprimida, vai ser esquecida, e uma nova constituição vai ser imposta, que é a Constituição do ano 3, que trazia um executivo composto por deputados eleitos por voto censitário e separação de duas câmaras, o Conselho de 500 e o Conselho de Anciãos. Este vai ser um governo bastante impopular. Por quê? Esta reação ela vai suprimir muitas das conquistas populares que foram trazidas com a Constituição anterior, que foi feita pelos jacobinos. Essa fase do Diretório vai ser uma fase muito impopular entre o povo, porque além de suprimir aquelas conquistas sociais trazidas pela Constituição, temos aí um governo que vai receber muitas acusações de corrupção e tudo mais. É nesse processo que a solução para uma unidade popular vai ser uma espécie de golpe. Uma espécie de golpe, não, um golpe. Liderado pelo Napoleão Bonaparte. Napoleão, aquela figura que cresce no exército desde muito jovem, já é um general, é um político muito hábil durante o processo revolucionário, ele é visto como uma solução para este governo que está muito impopular. E aí ele assume o poder não como aquele imperador que a gente sabe que ele se torna, mas sim dividindo o poder com outros dois cônsules, o Abate Sieyes e o general Ducrot, certo? Mas em determinado momento ele se torna cônsul vitalício, depois se torna imperador e a gente tem toda aquela história que já conhecemos. Beleza, vamos então organizar essa linha do tempo de tudo que vimos até então. A primeira fase da Revolução Francesa é a fase da Assembleia, que dura de 1789 a 1791. A segunda fase é a fase da Convenção, de 1792 a 1794. E a terceira fase é a fase do Diretório, de 1795 a 1799. Bora resumir aí, o que é que acontece em cada fase? A primeira fase da Assembleia é liderada pelo Terceiro Estado, que traz o fim dos privilégios feudais, a Constituição Civil do Clero, confisco dos bens do clero, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a primeira Constituição da Revolução, que é a Constituição de 1791. Como consequências desse processo, temos a Contra-Revolução, a invasão da França pela Áustria, a fuga e a prisão do rei e a suspensão da monarquia constitucional. A segunda fase, a fase da Convenção, é liderada pelos jacobinos. Temos aqui nesse processo a execução de Luís XVI, a instauração, ou pelo menos uma tentativa de reforma agrária, reforma educacional e a imposição da lei do máximo, que trazia um tabelamento de preços para os produtos básicos e necessários para a sobrevivência. Essas medidas vão mostrar como os jacobinos estão comprometidos com as conquistas populares, com os interesses das classes mais baixas. É da fase da Convenção também que temos a Constituição de 1793, que traz a República, um sufrágio universal, ou seja, todos podem votar, fim da escravidão nas colônias francesas, reformas militares. E temos o período do terror, que se instaura o Comitê de Salvação Pública, a Lei dos Suspeitos, o Tribunal Revolucionário, e a guilhotina vai ser essa grande estrela que vai aí acabar com a vida de muita gente. Principais consequências dessa fase vai ser a divisão e enfraquecimento dos jacobinos e o isolamento
e a morte de Robespierre. A última fase da Revolução é a fase do Diretório. Essa vai ser a fase em que os girondinos retornam ao poder. E como grandes realizações, eles vão ter a anulação das medidas jacobinas, a instauração de um voto censitário, fim no tabelamento de preços, retorno da escravidão nas colônias. Uma outra grande consequência vai ser uma nova explosão social. E a solução vai ser quem? O Napoleão Bonaparte, que é papo para outra Dose da História. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. A Dose da História é um projeto educacional feito com bastante cuidado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado um link para este material que vocês viram na aula de hoje e também recomendações de leituras para você aprofundar os seus estudos sobre Revolução Francesa. Mas digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse formato. Deixem seu like se vocês curtiram, deixem seu dislike se você não gostou também é permitido, para a gente ter noção de como o trabalho está sendo avaliado. Beleza, então essa foi a Revolução Francesa. Eu vou deixar aqui ao lado a aula sobre o contexto da França pré-revolucionária e também outra sugestão que pode ser muito útil para você sobre Revolução Russa. Olha aí, 2 revoluções em uma. Termina isso aqui, vai lá ver. Te vejo na próxima.